Rádio Boitempo, um podcast para todas as esquerdas. Semanalmente, trazemos um quadro diferente com debates sobre temas e lançamentos da editora, aulas e seminários, trechos incontornáveis e, claro, Marx e marxismos. Olá, camaradas! Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos à Rádio Boitempo. Tô aqui hoje para apresentar o quadro Conversas Camaradas, que excepcionalmente esse mês está ocorrendo na terceira semana do mês. A conversa desse episódio busca compreender as relações entre a luta anticolonial, a democracia e a liberdade. Para orientar o debate, destacamos o próximo livro do Armas da Crítica, o Clube do Livro da Boitempo, Democracia para Quem?, que reúne as conferências de Angela Davis, Patrícia Hill Collins e Silvia Federici, apresentadas no Seminário Internacional Democracia em Colapso, promovido pelo Sesc São Paulo e pela Boitempo em 2019. Assinando o clube até o dia 15 de dezembro, você garante o seu exemplar em primeira mão, em versão impressa e em e-book, e todos os benefícios do clube, como brindes exclusivos e 30% de desconto em nosso catálogo. Além desse super lançamento, vamos conversar também sobre o livro Colonialismo Digital, por uma crítica hacker fanoniana, de Davidson Faustino e Walter Lippoldt, e o clássico Como a Europa subdesenvolveu a África, de Walter Rodin. Para essa conversa, convidamos Juliana Borges e Walter Lippoldt. Juliana Borges é escritora, livreira e ativista, coordenadora de advocacy da Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas e conselheira da Plataforma Brasileira de Política de Drogas. Foi consultora na área de violência do projeto Reconexão Periferias, da Associação Elas Existem, Mulheres Encarceradas e do Núcleo de Enfrentamento, Monitoramento e Memória de Combate à Violência da OAB São Paulo. Estudou letras e estuda segurança pública, feminista, antipunitivista e antiproibicionista. Autora dos livros Encarceramento em Massa, Coleção Feminismos Plurais, Pollen Livros, Selo Sueli Carneiro, e Prisões, Espelhos de Nós, pela Todavia. Pela Boitempo, Juliana colaborou com o texto de orelha de Democracia para Quem? E com o prefácio de Minha Carne, Diário de uma Prisão, escrito por Preta Ferreira. Foi secretária adjunta de Políticas para as Mulheres e assessora especial da Secretaria do Governo Municipal da Prefeitura de São Paulo. Obrigada por topar essa conversa com a gente, Juliana. Eu que agradeço. Walter Lippoldt é doutor em História e pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal Fluminense e do Núcleo Reflexos de Palmares da Universidade Federal de São Paulo. É professor do curso Uniafro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pesquisador de colonialismo digital, história da tecnologia, cybercultura, hackativismo, da obra de Frantz Fanon e da história da Argélia. Membro do coletivo Fanon, é autor de Fanon e Revolução Argelina e coautor, junto com Davidson Faustino, de Colonialismo Digital, por uma crítica hacker fanoniana, publicado neste ano pela Boitempo. Obrigada por aceitar nosso convite, Walter. Olá, Isabela. Olá, Juliana, todos e todas os ouvintes. É um grande prazer estar aqui com vocês. Juliana, eu queria começar pedindo para você falar um pouco sobre a relação entre democracia e liberdade, que embora devessem caminhar juntas, nem sempre é o que vemos acontecer. Bom, primeiro cumprimentar você, Isabela, cumprimentar o Walter. É um prazer imenso estar aqui com vocês e discutindo temas e livros tão importantes, né? Acho que nada mais contemporâneo do que as temáticas tratadas por esses livros e que estão aí em destaque na nossa conversa de hoje, né? Quando a gente pensa em democracia, né, em geral a gente acha que é um modelo de sociedade, um modelo de instituição e de organização contemporâneo, mas democracia é algo que está em disputa historicamente, né? E eu acho que muitas vezes a gente faz uma relação como se democracia sempre estivesse atrelada à liberdade, né? E não é bem verdade. Primeiro, se a gente for pensar desde o surgimento da democracia, como a gente estuda, né, na ciência política, né, e pensa a sociedade clássica greco-latina, né, e os modelos de democracia, a democracia ali ela não estava imbricada necessariamente com liberdade. A gente tinha regimes de servidão ocorrendo, né, concomitantemente ao surgimento desse modelo de organização de Estado e de instituição, né? Então acho que esse é um fator. E eu acho que um outro elemento é quando a gente pensa muitas formulações, né? Muitos filósofos e sociólogos que têm inclusive apontado nas suas formulações e discussões sobre democracia, seja pensando em conceito de democracia de alto, médio ou baixo impacto, né? A gente pode pensar as mil nomenclaturas, porque eu sei que tem disputas várias, né? De como a gente pensa esses modelos, né? Mas é pensar que a gente consegue, que é possível
possível, e é só a gente olhar para a nossa sociedade, para a própria sociedade brasileira, você consegue ter um Estado que é um Estado democrático, com as suas instituições democráticas, mas que pode ter sociedades que têm relações, né, sociais e que são socialmente autoritárias, né, e até mesmo fascistas, né? Então isso acaba, inclusive, corrompendo e interferindo de alguma maneira o modelo dessa instituição, da democracia, né? Então acho que pensar que a liberdade, ela nem sempre foi uma prerrogativa para todos os seres. Esse é um elemento que eu trago, que ficou muito forte e evidente para mim na leitura, e foi muito interessante, inclusive, ler a Silvia Federici, a Angela Davis, porque eu assisti as palestras, eu estava no seminário Democracia para Quem, então ler essa formulação delas sistematizada no livro é muito interessante, e pulula pra gente o tempo inteiro que a liberdade não é uma prerrogativa. A gente precisa sempre estar atentos quando a gente pensa em liberdade e em democracia, em que tipo de democracia a gente é, né? E a gente quer e a gente deseja, né? Então, a democracia, ela vai... Esse modelo que a gente tem hoje, ele ascende no pós-Segunda Guerra Mundial para fazer frente aí a países de contextos, que eu não diria autoritários, mas países que tinham um Estado forte e que regulavam seus mercados. E aí essa é uma pergunta interessante, que é pensar, inclusive, que a gente consegue ter contextos em que o neoliberalismo e o capitalismo, eles funcionam muito bem em regimes autoritários, né? Então, se a gente pensar mesmo na ditadura militar no Brasil, você tem um modelo de instituição e de organização do Estado que está ali tomado por uma perspectiva autoritária, mas para o mercado há sempre liberdade. Então, acho que quando a gente pensa em capitalismo e democracia e liberdade, é pensar que, em geral, o capitalismo é um sistema que ele vai garantir liberdade para corporações, né? E não necessariamente para as pessoas e para os indivíduos que compõem as sociedades. Então, esse texto da Angela Davis, os textos da Davis, da Federici, da Collins, eles estão o tempo inteiro apontando para a gente nessas contradições do capitalismo, que afirma em seu discurso a democracia, afirma a liberdade, mas, em geral, essa democracia, essa liberdade, ela só alcança um determinado grupo social. Não são nem determinados grupos, né? Mas é um determinado grupo social muito bem delimitado, que em geral são homens brancos de classe média, cis heteronormativos, né? Então pensar que esses modelos, se são conceitos e modelos que estão em disputas, cabe a nós também disputar e alargar os sentidos que a gente está dando para a democracia e para a liberdade, né? Para poder de fato fazer com que essas formulações e esses ideais que estão incutidos dentro desses conceitos, de fato alcancem todos e todas, né? E eu acho que essa é a principal discussão que elas vão apontar. Como a gente consegue estabelecer mecanismos para fazer frente a essas limitações da democracia e da liberdade e fazer com que as lutas radicais por transformação consigam garantir que essa ideia de democracia e liberdade que a gente quer, né, em que todos têm acesso a direitos, em que todos gozam de direitos, de fato alcancem todos e todas de maneira equânime. Walter, queria te pedir para comentar um pouco a relação entre racismo algorítmico e a desinformação e como isso afeta a democracia. Quais seriam as pautas hackativistas para um aprofundamento democrático no Brasil? O capitalismo, ele desenvolveu a um nível nunca visto na história as forças produtivas. Há um mito prometeico de que o desenvolvimento tecnológico, da técnica e da tecnologia, ele estaria associado a uma libertação, uma redenção, uma superação de contradições, de problemas, de antagonismos sociais que a humanidade vive. Entre eles, o racismo. Mas o Fanon, já nos anos 50, ele participa do primeiro congresso de escritores e artistas negros em Paris, e lá ele faz uma comunicação que depois se tornou um texto chamado Racismo e Cultura, um texto importante do Fanon, onde ele nos traz um ponto muito importante para entender esse fenômeno. Ele diz o seguinte, ele faz uma espécie de genealogia de história do racismo, e ele diz, aquele racismo mais bruto, ligado a uma justificativa religiosa, a maldição de Cã, uma leitura medieval, ocidental, cristã da Bíblia, do Pentateuco, inclusive, distorcendo, né, as histórias lá da Gênesis. E aí nós passamos depois por um racismo que vai acompanhar, digamos assim, as inovações tecnológicas e científicas do século XIX. Alguns vão chamar de pseudociência do racismo ou raciologia. E aí está a frenologia, a craniometria, a obra, por exemplo, daquele conde que não era conde, o conde de Gobineau, e toda essa visão trazendo a ciência como justificativa para o racismo. E aí trazendo uma raça superior, ariana, inclusive uma raça ariana que seria superior a outros estratos da raça branca, né, aos anglo-saxões, aos ibéricos, etc. E, inclusive, com toda uma bibliografia, uma literatura desenvolvida sobre isso. Então,
naquele momento da segunda fase da Revolução Industrial, parece que o racismo ele vai se sofisticar de um modo e vai penetrar a universidade. Os livros de ciência vai ser dito que é uma ciência isso. Depois, ao longo do imperialismo, do início ali do século XX, e principalmente nesse ponto do pós-segunda guerra, que aí vem o fenômeno do nazismo e o Fanon, seguindo Césaire, ele nos traz o seguinte: o nazismo ele é o que? A colonização, o uso de um aparato de tecnologias de poder colonialistas que eram usadas na África, na Ásia e nas Américas para brancos europeus. Talvez por isso que o nazismo choca tanto. O Césaire afirma isso e o Fanon também. E aí o que acontece? Há uma passagem, né, uma crítica dessas noções de raça, raciológicas, e aí uma passagem para algo cultural. Né? O Fanon ele faz essa análise. Claro que o Fanon ele não chegou, ele morreu muito cedo, com 36 anos, em 1961, e ele não viu o fenômeno que hoje nós chamamos de racialização codificada. O professor Tarcísio Silva, que é a base para os nossos estudos, aí que nós desenvolvemos do livro Colonialismo Digital, por uma crítica hacker fanoniana, eu e o Davidson Faustino, nós conversamos muito e estudamos muito a obra do professor Tarcísio Silva, que traz essa questão do racismo algorítmico. Acompanhando a minha colocação sobre o texto do Fanon, parece que o Fanon estava corretíssimo. E hoje nós podemos dizer isso. Os algoritmos estão enviesados, os algoritmos não só com racismo, mas com machismo também. O que acontece? Esse mito prometeico que eu citei no início aqui da exposição, ele diz isso: a tecnologia em si, ela redime o ser humano. A tecnologia, a técnica, quando na verdade nós vemos que ela está associada a um modo de produção capitalista que, por sua vez, ele só pôde surgir com o colonialismo. Esse é um dos grandes ensinamentos de Frantz Fanon para nós, para todos nós. Não existe capitalismo sem colonialismo e sem racismo. O colonialismo, o escravismo colonial, o racismo, fizeram parte da acumulação, da assim chamada acumulação primitiva de capital. E aí o que acontece? E hoje, nesse mundo que nós vivemos, que lembra muito aquela literatura cyberpunk, né? Low life, high tech, alta tecnologia convivendo com a mais baixa condição de vida, nós vemos algoritmos racistas, IAs, inteligência artificial generativa, redes neurais artificiais, processamento de linguagem natural, que reproduzem o racismo. E por que reproduzem o racismo? Primeiro ponto, por quê? Porque o parâmetro dito universal do ciberespaço, das tecnologias de reconhecimento facial, é um rosto branco. É o rosto branco. O rosto branco, mais uma vez, é colocado algo particular é colocado como universal. Então, reconhecimento facial, nem precisa ir muito fundo em reconhecimento facial, algoritmos de reconhecimento facial. Um simples sensor de torneira, esse que você tem nos shoppings aí para abrir a torneira, que você passa o braço, nós temos vários relatos, pessoas negras que passam o braço ali e não abre a torneira para a pessoa. Para o branco vai lá e passa o braço, abre a torneira. Isso é um exemplo muito simples, só que isso vai ter consequências. É aquela coisa, vai no motor de busca e vê como ele está enviesado. Coloca lá homem branco e homem negro. Mulher branca, no Google mesmo, motor de busca Google. Mulher branca, mulher negra. Europa, África. Vejam os resultados, façam essa experimentação. Vocês verão que os algoritmos dos motores de busca estão também dentro desse fenômeno do racismo algorítmico e que nós, partindo dos estudos do professor Tarcísio Silva, chegamos a essa categoria de racialização codificada. O que acontece? Isso tem problemas sérios de aprofundar encarceramento em massa, porque nós tivemos vários relatos de erros no reconhecimento facial por algoritmo. E o pior, agora nós estávamos discutindo, eu e o Davidson, uma reportagem que saiu que carros guiados por IA atropelam mais pessoas negras do que pessoas brancas. Por quê? Porque não reconhecem o corpo negro e a face negra como uma face humana. Olha só. Isso é muito importante e fundamental de tratar aqui, porque nós estamos adentrando o mundo das IAs, uma quarta, talvez uma quinta revolução industrial, indústria 4.0, 5.0, e nós estamos reproduzindo todas aquelas questões que o ser humano não conseguiu superar, se fortalecem cada vez mais nesse fenômeno do racismo algorítmico. Um outro ponto importante também é o seguinte: os programadores, quem são? Quem são os programadores do Vale do Silício? As questões de desigualdade e de desconexão. A população branca acessa mais a internet que a população negra, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. E nós temos esse mito da conexão total, tá todo mundo no ciberespaço. Eu, como professor, na época da pandemia, eu vi que realmente era um mito. Que meus alunos de Proeja, por exemplo, no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, onde eu trabalhava, eles não conseguiam nem acessar os vídeos que eu colocava. Eu coloquei lá a realidade aumentada, documentários, filmes, estava fazendo, né, uma sala ali no virtual, e aí um aluno meu me chamou a atenção, disse: professor, eu não posso ver os seus vídeos no YouTube, porque a franquia de dados aqui em casa, ela é dividida por toda a família. Então,
questões de acesso, questões de uma visão, de uma elevação de um particular a um universal, no caso, uma padronização através do rosto branco. Os programadores, os desenvolvedores e desenvolvedoras, em geral, são brancos, e aí reproduzem essas questões de racismo na programação. E aí tem um mito que nós comentamos, que surgiu, primeiro foi o Julian Assange que comentou isso, até depois eu quero citar o livro aqui da Boitempo, o Wikileaks, quando o Google encontrou o Wikileaks, do próprio Julian Assange, que é um livro importante. Ele traz uma coisa bem interessante, ele diz assim, olha, parece que está sendo reabilitado o fardo do nerd branco, o fardo do homem branco, sob a égide do fardo do nerd branco. É aquela ideologia da missão civilizadora, lá do final do século XIX, que o branco tem um fardo, que tem que levar a civilização para a África. Parece que ela está sendo reabilitada pelas Big Techs. A bondade branca, aquela coisa toda, a redenção branca, aquele mito da princesa Isabel. Parece que hoje há um fardo do nerd branco, quando um Elon Musk da vida vai lá e diz, não, vamos botar o Starlink para conectar as populações amazônicas. Aí você vai lá e descobre que é o garimpo ilegal que está usando o sistema Starlink do Elon Musk. Ou quando o Zuckerberg vai lá e diz, não, vamos levar balões para a África para conectar a população africana. Daí a gente vai lá ler o trabalho da pensadora etíope, a Biba Birhani, que ela trabalha com um conceito de evangelismo tecnológico e colonialismo algorítmico em África. Então são alguns fenômenos dessa totalidade que nós abordamos aí na nossa pesquisa e que, claro que o livro ele tá no momento circulando bastante, nós temos novas leituras, novas questões a ser colocadas, mas ali a gente discute muito essa questão da racialização codificada e do racismo algorítmico com suas relações, correlações, desdobramentos no mundo da tecnologia, no Vale do Silício e como isso chega no Brasil. Juliana, em Democracia para Quem, Davis, Collins e Federici reforçam as urgentes transformações estruturais de que necessitamos. Como podemos relacionar questões consideradas identitárias, como o movimento por uma mulher negra e progressista no STF, com essas transformações estruturais consideradas necessárias? Eu acho que um ponto de partida para pensar isso, cada vez mais o termo, assim, identitário tem me incomodado, assim, né? Porque, primeiro que as formulações, historicamente, as formulações na sociologia, por pensadores da sociologia, por pensadores da antropologia, não falavam em identitarismo, né? Falavam em políticas de identidade. E, principalmente, falavam em reconhecimento, políticas e lutas por reconhecimento. Então, acho que esses são pontos de partida diferentes, mas a gente tem difundido essas ideias de identitarismo e de lutas identitárias, né? E por que me incomoda dessa expressão? Porque quem fala muito, bate muito nessa tecla é a Cida Bento, né? Que é estudiosa e grande referência da luta antirracista, que é a Cida Bento. E ela fala que essa é uma perspectiva em que o identitário é sempre o outro. E a gente precisa sempre se questionar quem é esse outro. Quem constrói esse outro e quem é esse outro. E, em geral, o outro são sempre mulheres, populações racializadas. E se a gente, obviamente, traz a perspectiva de classe, também as populações pauperizadas, né? E superexploradas. Então, acho que esse é um ponto de partida importante. E eu acho que um elemento que essas pensadoras trazem, né? Tanto a Davis quanto a Federici e a Collins, é que, em verdade, esses grupos eles estão tratando, na verdade, de mudanças de transformações na sociedade que visam o bem comum, né? Que, na verdade, isso se linka muito com a questão com a questão sobre democracia e liberdade, né? Na verdade, são lutas para que a democracia e a liberdade chegue para todos, e não só para alguns e algumas. Então, quando eu vejo esse acirramento, essa intensificação de transformar toda a demanda das populações historicamente exploradas e marginalizadas em lutas identitárias, e aí isso finaliza a discussão, eu vejo sempre uma reação, porque em verdade uma reação, porque as lutas dessas populações, na verdade, estão falando sobre desconcentrar o poder, né, de que o poder precisa ser compartilhado, de que não se trata só, por isso eu tô falando isso, porque em geral as pessoas reduzem as demandas desses grupos sociais a lutas por acesso a direitos, né, e não se trata apenas de acessar direitos, né, se trata também de transformar ou de reequilibrar a distribuição de poder, e aí que a coisa, né, muda de figura, e aí que os ânimos se acirram, porque para reconfigurar a distribuição de poder, significa que quem tem concentrado o poder vai ter que perder um pouco desse poder. Vai ter que compartilhar isso com mais pessoas. E quando eu tô falando de poder, não tô falando, obviamente, de
ocupação de espaços apenas de representação política, né? Tô falando, inclusive, de condições e capacidade de transformações e de transformações estruturais, né, na sociedade. Então, a gente pode falar assim, bilionários hoje, né, os 1% não necessariamente são presidentes, ministros, né, mas eles ditam, muitas vezes, o compasso, né, e o ritmo de como as coisas vão sendo executadas e construídas nas nossas sociedades, né. Então, quando eu tô falando de poder, eu tô falando disso, né, de uma relação de poder político, econômico, social e uma série de outros elementos, né. Então, acho que o primeiro ponto é isso. O segundo ponto é que essas autoras estão dizendo que essa ideia de universalismo é uma farsa, né? É um mito, não existe universalismo. A gente pode pensar em universalidade de acesso a direitos, mas mesmo para pensar isso, a gente precisa pensar que essa universalidade para acesso a direitos, ela tem que levar em consideração que como esses direitos chegam às pessoas, há uma diferença de como esses direitos chegam às pessoas, né? Há tramas e entraves, né, institucionais que não permitem que esses direitos, mesmo quando a gente tem universalidade, cheguem de maneira equânime às pessoas. Basta a gente pensar no SUS, né? O SUS é um sistema único de saúde que tem a universalidade como um elemento, né, que estrutura, né, como a gente pensa o SUS. Mas não significa que ele seja acessado e que esse direito de universalidade chegue de maneira equânime a todas as populações. A maneira que o SUS chega na minha comunidade, né, no bairro onde eu moro, é diferente da maneira como o SUS vai chegar num bairro do Centro Expandido de São Paulo, por exemplo, né, de como esses serviços vão ser acessados, e eu tô falando assim de tempo para marcar uma consulta, de tempo de retorno, né, todas essas questões, elas vão ser diferentes. Então pensar que não existe um fluxo único quando a gente pensa em universalidade, né. Então o que esses movimentos estão fazendo, na verdade, eu acho que é isso que a Federici, a Davis e a Collins estão lembrando pra gente o tempo todo, é que eles estão, na verdade, reivindicando o direito de existência, e para isso você precisa reconhecer, por isso que são políticas, lutas por reconhecimento, você precisa reconhecer a existência dessas pessoas, por isso que são políticas de identidade, porque você precisa reconhecer que essas identidades existem. E a gente também tem que fugir dessa falácia de que trabalhador não é identidade. Quando a gente está falando de classe, a gente está falando também de uma identidade, e que o neoliberalismo tem cada vez mais diluído, né? Não à toa a gente tem visto um enfraquecimento de sindicatos, um enfraquecimento da capacidade de mobilização para greves, capacidade de mobilizações populares, porque o capitalismo, ele vai diluindo essas identidades, vai diluindo essa capacidade de identificação das pessoas, né? Todo mundo hoje se acha um grande empresário, e eu falo que mesmo para ser empreendedor, há diferenças. A gente tem que separar o que são políticas ou tecnologias de sobrevivência de empreendedorismo, na verdade, né? Acho que quem empreende é quem tem dinheiro para fazer investimento, né? As pessoas, o que elas têm construído hoje cada vez mais são tecnologias de sobrevivência, mas é vendido para essas pessoas de que elas são potenciais empresários, de que elas estão empreendendo e desbravando o mundo do mercado, né? Quando na verdade essas pessoas estão sendo cada vez mais precarizadas. Então o que essas mulheres, o que essas pensadoras estão fazendo é justamente levantar a mão e falar assim, olha, tem um elemento aqui que a gente precisa levar em conta se a gente quer de fato transformar a sociedade com radicalidade, se a gente quer de fato mudar as estruturas da sociedade, né? Senão a gente não vai conseguir vencer os obstáculos que são construídos e reconstruídos cotidianamente pelo neoliberalismo. Então, é dizer que não dá para pensar capitalismo sem pensar que o capitalismo também deturpa e reconstrói cotidianamente identidades também, né? Então não significa que nós somos os identitários e que há aí uma luta universal que vai garantir acesso a todo mundo. Não tem como, né? Até porque acho que dialogando inclusive com uma coisa que o Walter comentou antes, quando ele falava da questão da tecnologia, né, do mito prometeico, né, acho que é exatamente isso que ele falou, eu lembrava de um texto, não me lembro muito bem se era da Michelle Alexander, que tem um livro também traduzido e publicado pela Boitempo, que demonstrava, inclusive, os embates que existiam nos anos 60 e 70, porque, por exemplo, para o Partido dos Panteras Negras, a tecnologia não ia resolver nossos problemas, eles já tinham esse diagnóstico lá nos anos 60 e 70, provavelmente porque beberam do Franz Fanon, né, Walter? Essa formulação. Então, sabe assim, então, pensar a tecnologia descolada do capitalismo é achar que, de fato, ela vai resolver nossos problemas, né? E Franz Fanon, Angela Davis, Federici, essa série de pensadores, eles estão dizendo não, né? Que se a gente não mudar, se a gente não tiver
tiver essa visão estrutural, a gente vai estar, na verdade, alimentando uma sociedade e um processo que tem tecnologias que vão, na verdade, servir para aprofundar desigualdades como a gente tem visto que elas têm sido utilizadas, né? E eu acho que a gente parar de deslocar um pouco algumas discussões, porque a gente, primeiro, trabalhador é uma identidade também, e trabalhador é uma identidade que é construída por uma ampla diversidade de pessoas. Então, eu, Juliana Borges, uma mulher negra, periférica, sou trabalhadora. A Isabela, que é uma mulher branca, jovem, é uma trabalhadora. O Walter é um homem branco, é trabalhador. Tô dizendo assim, falando meio assim, dizendo pros ouvintes que eu tô vendo o rosto da Isabela e Walter, então também tô chamando eles de branco, mas quero ouvir deles se é isso mesmo, né? Porque também como a gente é lido como branco no Brasil, quando a gente sai daqui a gente sabe que a coisa é diferente. Então pensar também que esses sistemas, eles se readequam, se recompõem, eles são flexíveis para se moldar a diferenças e a maneira como eles devem ser melhor reproduzidos em cada território. Não sei se eu me fiz entender, mas para dizer que racismo, capitalismo, patriarcado, né, eles são sistemas modulares, eles são tecnologias extremamente inteligentes para garantir esse objetivo comum, que é concentração de riqueza na mão de alguns, em detrimento da marginalização e precarização da vida de muitos, né? Então, eu acho que quando a gente faz essa discussão sobre identitarismo, a gente tem que levar isso em consideração. Se a gente for pensar quem são os trabalhadores brasileiros, há uma ampla diversidade nesses trabalhadores, né? E acho que até Marx falava isso, né? Acho que é bom a gente lembrar, que ele falava, acho que tem, eu não vou lembrar exatamente qual era o texto do Marx, acho que é o discurso, não vou me lembrar agora, gente, falando numa editora que publica Marx, mas não vou lembrar qual é o texto de Marx aqui, mas ele inclusive usa um exemplo para dizer que quando a gente vai pensar em distribuição de riqueza, ele usa um exemplo bem objetivo, de você pega 2 trabalhadores de uma fábrica, um trabalhador é um homem solteiro e um trabalhador é um homem casado com 2 filhos. O mesmo salário para esses trabalhadores, né, não significa igualdade, porque um trabalhador que é solteiro, ele tem menos responsabilidades financeiras do que um trabalhador que é casado e pai de 2, 3 filhos que seja, né? Ele tem outros custos de vida. Então, quando a gente está falando em igualdade, a gente tem que falar de igualdade com equanimidade, né? Porque significa que esse trabalhador que é responsável por uma família, né, que é um chefe de família, ele vai ter que ter um salário equânime e não necessariamente igual. Então, quando as pessoas tentam jogar a peixe de identitários pra gente, em geral, lanço esse textinho do Marx pra falar assim, olha, gente, vovô Marx já estava dizendo lá que as lutas da classe trabalhadora também tem que levar em consideração essa pluralidade de existência entre os trabalhadores, né? Então, acho que é por aí que eu acho que é crítica ao programa de Gotha, o texto, mas não tenho certeza. Então, acho que é por aí, e eu acho que essas pensadoras estão inclusive dialogando e fazendo jus a essa formulação tão importante que Marx fazia pra gente fortalecer as lutas que a gente precisa fazer por transformação radical. Eu gostaria de fazer um breve comentário ainda do que a Juliana nos trouxe sobre o empreendedorismo. Isso é uma coisa muito importante e também aparece no nosso livro, que é esse processo de plataformização das relações no mundo do trabalho. Alguns vão chamar de uberização, o caso específico da Uber, mas nós sabemos que por trás do belo termo flexibilização está a palavra, não muito bela, precarização. Isso está contido no que nós analisamos no texto, que é chamado de ideologia californiana. A ideologia californiana ela surge com o Vale do Silício, os Big Techs, o cognitariado, o pessoal ligado aos hackers, aos programadores, e ela é uma ideologia que o Barbrook e o Cameron já analisaram lá nos anos 90, e que ela prega o seguinte, ela tem uma mistura de ultraliberalismo, tecno-utopia e, o mais estranho e bizarro de tudo, uma pitada de tendências anti-autoritárias, típicas ali da região de São Francisco, né, da Califórnia. Digamos que a gente pode resumir dizendo o seguinte, é uma mistura de hippie com yuppie. É aquela coisa que a gente ouvia, como eu gostaria de trabalhar na Microsoft, na Google, ir de bermuda, jogar fliperama dentro do trabalho, não é aquele escritório fordista, cinza, todo mundo enfileirado, aquela coisa meio Another Brick in the Wall, clipe lá do Pink Floyd, né? Seriado, padronizado. E a ideologia californiana, ela contém essas questões de startup, faça você mesmo, do it yourself, e a ideologia do empreendedorismo, que a Juliana comentou, que realmente isso está tomando conta no Brasil. Nós temos institutos, por exemplo,
Estado, que é o Instituto Lehman. Os caras estão em tudo que é rede pública, fazendo formação docente de professores que estão na periferia do Brasil, ministrando aulas, trazendo coach, empreendedorismo. E é uma coisa até maldosa, assim, na minha concepção, porque realmente imbui, internaliza essa visão de que você é um CEO, um empresário de si. E, na verdade, você é mais um trabalhador precarizado, pejotizado, plataformizado, fora toda essa nova situação que nós estamos acompanhando também dos microtrabalhadores, click workers, né? São esses trabalhadores que ficam discernindo conteúdo para inteligência artificial, trabalham em fazendas de clique, trabalham, e é um trabalho terrivelmente cansativo, que causa danos psicológicos, porque o trabalhador, o microtrabalhador, Turker, click worker, ele é exposto a uma série de imagens de mutilação, violência, pornografia ilegal para discernir para as IAs e para as redes sociais o que deve figurar ali ou não. Exemplo, agora a gente sabe que grande parte do treinamento do famoso ChatGPT foi feito por trabalhadores quenianos, uma terceirizada da OpenAI, ganhando menos de $2 por dia para trabalhar pesado, para treinar famosa IA. Então, só queria fazer esse comentário e trazer essa possibilidade de diálogo, porque realmente, no mundo da tecnologia, a ideologia californiana, essa ideologia do empreendedorismo, do empresário de si que se autoexplora, a gente dialoga bastante com Bill Churran, um diálogo crítico interessante, com que ele traz essa questão do cansaço, do desempenho, do empresário de si e do multitasking, né? Fazer muita coisa ao mesmo tempo, que tem tudo a ver com esse momento do capitalismo que nós vivemos. Percebi que tinha uma questão que eu tinha para complementar da pergunta sobre a questão das pautas identitárias e de transformações sociais, né, transformações estruturais na sociedade, e eu acabei não falando que era sobre a campanha para ministra negra no STF, né? Eu acho que uma coisa que me chama a atenção quando eu vejo os argumentos que questionam a campanha por uma ministra negra no STF é que, em geral, as pessoas falam assim: mas o que é importante não é a cor e a raça da pessoa, o que é importante é o compromisso político dela, o que importa são as posições que essa pessoa teve historicamente no âmbito jurídico, né? Aí quando você aponta que é uma pessoa posicionada, né, no campo progressista, no campo da esquerda, mas tem que ver, sempre surgem outros argumentos, né? E as pessoas naturalizam esses discursos sem perceber o quanto eles são problemáticos, né? Se a gente for pensar no cenário, no resultado eleitoral, por exemplo, das eleições, se a gente tivesse só a população negra votasse no Brasil, o presidente Lula teria sido eleito com 80% dos votos. Apenas isso, né? Então, parece que as pessoas estão um pouco deslocadas, né? Ao questionar, por exemplo, qual espectro ideológico estaria alinhado uma pessoa, uma ministra, uma mulher negra, cada ao Supremo Tribunal Federal. Eu não estou dizendo que necessariamente que todas as pessoas negras são de esquerda, são revolucionárias, muito pelo contrário. Até porque a gente está falando aqui de liberdade também, né? E a gente sabe que tem um amplo espectro ideológico também, que as pessoas negras se sentem representadas e se organizam. Não é sobre isso, mas achar que num país em que a gente tem 54% da população, que você não vai conseguir achar uma mulher negra, capacitada, com currículo, ela pode não ter o networking, ela pode não ter a rede de relacionamentos, que é um elemento aí que compõe a maneira como as classes média e alta se relacionam, pelo network. Menos pelo mérito e mais pelo network, apesar do discurso ser meritocrático. Então, essas mulheres, elas podem não ter essa rede, né, de relações. Mas achar que no Brasil não tem uma mulher negra que tenha currículo, que seja posicionada, do ponto de vista ideológico, no campo progressista, para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal, tá totalmente descolado do que é o Brasil, né? Do que é o Brasil de fato, do que é a Constituição, para não dizer outra coisa. Então, eu acho que como a gente relaciona isso, é óbvio que uma campanha como essa sabe que uma mulher negra no Supremo Tribunal Federal, isso não é agenda máxima, né? Isso é agenda mínima, né? A gente diria assim, né? Porque a gente sabe que essa pessoa não vai trazer sozinha numa instituição, pensando que a gente está falando de transformação de Estado, de modelo de Estado e de modelo econômico de construção do Estado, que uma vaga no Supremo Tribunal Federal vai trazer todas as transformações estruturais radicais que a gente quer. Mas a gente usar de argumentos que são totalmente falaciosos para impedir, né? Literalmente essa é a palavra, impedir que haja possibilidade que uma mulher negra seja avaliada para ocupar essa vaga, me parece extremamente preocupante, me causa indignação mesmo, que as pessoas reproduzam esse discurso sem lidar com isso. Então, para responder o que você tinha colocado, de fato, uma mulher negra no Supremo Tribunal Federal não resolverá todos os nossos problemas. Mas a gente achar natural que Suprema Corte de um país, que é o país com a maior população negra fora do continente africano, não tenha uma pessoa, uma mulher negra, e que não tenha tido nunca na sua história uma mulher negra
ocupando os seus assentos, as suas cadeiras, né? E achar que isso é normal, e achar que isso faz parte, e inventar N argumentos, me parece um tanto complicado, para dizer o mínimo. E, obviamente, que a gente avança, em alguma medida, do ponto de vista simbólico. E eu acho que a gente não pode perder essa dimensão. O simbolismo não resolve a vida, simbolismo não paga conta, simbolismo não faz com que a minha vida esteja totalmente transformada. Mas você pensar que faz parte da construção do nosso crescimento, da construção de como a gente se entende, quando a gente tem exemplos e tem referências diversas e diversificadas, achar que isso não é importante, de novo, me parece que essas pessoas cresceram em Marte e não no planeta Terra, né? E não na sociedade humana. A gente aprende por exemplo, a gente aprende por referência. Então, eu acho que nesse contexto, por isso que uma campanha como essa é tão importante. E seria tão importante que ela fosse acolhida por todo o conjunto da esquerda. E, obviamente, pensando, a gente quer uma mulher, uma ministra negra no Supremo Tribunal Federal, e a gente quer uma ministra no Supremo Tribunal Federal que seja alinhada, sim, à agenda de transformações sociais, né? E há quadros para isso à disposição. Walter, pensando um pouco a partir da obra de Walter Rodney, como a Europa subdesenvolveu a África, como podemos compreender os impactos do colonialismo no próprio desenvolvimento da democracia em países considerados subdesenvolvidos? Essa obra, Como a Europa Subdesenvolveu a África, do Walter Rodney, que temos a felicidade de, pela primeira vez no Brasil, nós tínhamos uma antiga edição portuguesa, ela hoje está publicada pela Boitempo, com uma apresentação da Angela Davis, uma apresentação muito importante. E o que eu gostaria, antes de responder essa pergunta, falar um pouco sobre a obra e sobre a biografia do Walter Rodney. Ele nasceu na Guiana Inglesa, na Guiana Britânica, em Georgetown. E ele foi um professor, um historiador, um professor de História da África, mas também um intelectual militante que atuou no Working People's Alliance, que seria a Aliança do Povo Trabalhador, seria a tradução, WPA. E essa militância política dele, marxista, pelo socialismo, pelo comunismo, mas dentro das perspectivas, né, que ele trazia, as suas leituras sobre o materialismo histórico, sobre o método dialético, e ele vai atuar como um intelectual orgânico no seu país, e isso vai lhe custar a vida, que ele vai ser assassinado num atentado em junho de 1980, e isso me leva a fazer certas comparações, a importância dessa obra do Walter Rodney, dos anos 70, né, e vejam vocês a proximidade com as questões biográficas e de atuação militante do próprio Frantz Fanon. Fanon lançou Condenados da Terra em 61 e foi uma obra que impactou militantes, a Revolução Africana, o pensamento anticolonial e posteriormente influenciou outras escolas na academia, nos movimentos sociais. E o Fanon, ele viajou muito, ele circulou ideias, criou redes intelectuais, e o Walter Rodney também, isso nos anos 70. Para vocês terem uma ideia, o Walter Rodney, ele foi professor de História da África em Dar es Salaam, na Tanzânia, na costa Swahili africana, na África Oriental. E lá ele começa uma série de aulas sobre algo que aparece no texto, no livro dele, nessa importante obra, uma obra incontornável. Ele já estava lá na África desenvolvendo aulas de história, trazendo algo que o eurocentrismo, a história colonialista, ocultou e invisibilizou, que são as contribuições dos povos africanos, o mundo, para a sociedade, para o capitalismo, inclusive, para a ciência, para toda a tecnologia que produziu, por exemplo, a possibilidade de uma expansão marítima que os europeus entraram nesse processo, né? A gente tem aquela visão de que a Europa, que a modernidade, o capitalismo, as técnicas e tecnologias, as forças produtivas que permitiram a ciência náutica, a orientação, o método científico, todos esses elementos que permitiram o surgimento da dita modernidade, eu prefiro a palavra capitalismo, né? sem dissociar modernidade e capitalismo, e o Walter Rodney ele começa a trazer nas suas aulas essas questões, assim como também é um intelectual marxista que grande conhecedor do materialismo histórico, que vai também trabalhar nesse sentido, né, de uma história, de uma análise da história através do materialismo histórico, suas categorias e conceitos, e nos traz nessa obra, a obra mais conhecida dele, a possibilidade de conhecer não só as categorias do materialismo histórico. O primeiro capítulo, por exemplo, ali ele trabalha muito o conceito de desenvolvimento. Para ir do desenvolvimento, aí já respondendo a pergunta, o que é desenvolvimento? Isso aí já vem lá da dialética hegeliana, isso aí já vem lá da ciência da lógica. Walter Rodney, ele compreende e ele utiliza as categorias de um modo extremamente criativo, mas sem cair numa visão mais heterodoxa, digamos assim, né, sem diluir o materialismo histórico. Ele traz essa compreensão, né, da dialética da quantidade e da qualidade, do que é desenvolvimento, e nesse sentido ele vai criticar de um modo
muito efetivo essa linha teleológica que o eurocentrismo, principalmente o romantismo alemão no século XVIII, início do XIX, vai criar essa noção de que a história começa no Egito, mas é um Egito já embranquecido, é um Egito deslocado da África, né? A partir disso já vem a Grécia, que é o milagre grego. Parece que a Grécia não tinha conexões com o Egito, parece que a Grécia não tinha conexões com o Mediterrâneo, com a Ásia e com a África. E aí vem Roma, e logo depois já vem a Idade Média, e aí vem o Renascimento, o Iluminismo, a ascensão da burguesia, as revoluções burguesas, e aí já estamos na modernidade, já estamos chegando na contemporaneidade. É aquela divisão que nós chamamos de quadripartismo francês, antiga, medieval, moderna e contemporânea. A obra de Walter Rodney, utilizando a teoria do materialismo histórico, ela nos traz exatamente a crítica a essa noção. Traz no seu primeiro capítulo uma abordagem conceitual, depois no segundo traz as contribuições da África para a tecnologia, para a ciência, desde a antiguidade até o momento da chegada, da invasão, da conquista dos europeus. Então ele acaba com essa visão de que a Europa tinha um milagre tecnológico científico. Não, a Europa naquele momento, inclusive, era a periferia do mundo islâmico. A partir ali do século XIV, XV, que nós teremos efetivamente o desenvolvimento de tecnologia, de ciência, mas tudo isso, eu que sou historiador sei muito bem, passou, por exemplo, do Maghreb, do norte africano, para o Al-Andalus, para a Península Ibérica islamizada, por 800 anos, norte-africanos, árabes e demais populações islamizadas estiveram no controle e ali circularam ideias. E falando em circulação de ideias, esse intelectual engajado, militante, que produziu conhecimento, ciência, ele nos traz uma outra questão também, que muitas vezes o militante, o intelectual militante, ele é execrado da academia, né? Ele foi perseguido, ele foi, por exemplo, na própria Guiana, o Rodney ele ia assumir uma cátedra, ia assumir a docência de história na universidade e foi barrado pelos poderosos. Por quê? Porque seu partido, WPA, era um partido popular, um partido que batia no poder na Guiana. E isso vai custar-lhe, como eu falei, a vida. Mas antes dessa esse terrível fato que ceifou a vida de Walter Rodney com uma bomba, explodiram Walter Rodney. Ele viveu também muito pouco, né? Assim como o Fanon. Mas nessa breve vida, tanto do Fanon como do Rodney, eles produziram intensamente não só livros, obras, artigos, mas principalmente esse engajamento. Um exemplo de um intelectual, né, que não conseguiu muito se enquadrar na academia, mas que circulou pelo mundo, principalmente na África. Ele, nascido, né, na Guiana. E essa circulação do próprio Rodney vai trazer uma visão para ele, uma compreensão extremamente diferenciada. Então essa obra, com a apresentação da Angela Davis, ele vai mostrar o seguinte: como que está correlacionado o desenvolvimento do capitalismo na Europa com o subdesenvolvimento da África. Como esse fenômeno está completamente correlacionado, ligado. Então essa expropriação da acumulação primitiva de capitais, a questão da superexploração da força de trabalho, da força de trabalho africana, o escravismo colonial, essa estagnação que o colonialismo gerou. O próprio Fanon fala muito sobre isso, a mumificação que o colonialismo gera, estagnação, né, com o roubo de minérios, com o roubo de terras. Exemplo, na Argélia, onde o Fanon atuou como militante da FLN, os franceses eles expropriaram, roubaram e compraram por preço muito baixo as terras dos norte-africanos, dos magrebinos. E ali naquelas terras onde eram plantados os alimentos para a população argelina, os franceses começaram a plantar videira, uva para fazer vinho, para exportar para a França. Vocês sabem que uma população muçulmana não consome álcool. Então era produzido videira, vinho para produzir um item que não era consumido pela população local. Essa é a síntese do colonialismo. Então caem todos os mitos de um colonialismo benéfico e o Walter Rodney ele revoluciona a história e nos traz esse exemplo de um intelectual engajado que produz ciência e que produz saberes militantes, mas não são saberes ou uma ciência menor que a ciência acadêmica que se coloca como neutra. Agora há pouco eu estive estudando em Portugal. Lá a academia é muito mais forte esse apelo de que a ciência é neutra, de que qualquer tipo de militância é visto pela academia portuguesa como algo não científico. Por exemplo, quem trabalha com colonialismo, com racismo, com educação antirracista, por exemplo, em Portugal, em geral está escanteado. No Brasil ainda temos uma vanguarda, digamos assim, temos a questão da Lei 10.639 e 11.645 de 2008, da obrigatoriedade do ensino de história africana e cultura, história africana e afro-brasileira, como é dito na lei. Mas uma das questões da lei, que por isso que eu estou falando da lei, dessas duas leis, é trazer os intelectuais africanos e afrodiaspóricos, as intelectuais e os intelectuais. Por quê? Porque não basta só nós
trabalharmos conteúdos de história da África, história negra, da América Latina, como disse, né, Lélia Gonzalez, mas dessa americanidade, da diáspora, mas também nós precisamos conhecer os autores e autoras intelectuais, teóricos, africanos e afrodiaspóricos. Porque também fica aquela coisa, sempre um europeu, não que a gente não vá dialogar com os europeus, não é esse o ponto, mas o ponto é o seguinte, é sempre um europeu falando sobre a história africana, sobre a história das Américas, da diáspora, e nós temos grandes pensadores e pensadoras, Angela Davis, os próprios intelectuais dos Panteras Negras, partido que a Juliana citou, né, o Rui P. Newton, Bob Sale, a Angela Davis, temos aí o Fanon, nascido na Martinica, Eduardo Glissant, temos o Walter Rodney, Amílcar Cabral, Agostinho Neto, então tem muita gente que a gente devemos conhecer e que a academia muitas vezes acaba fechando os olhos, né, para essas questões metodológicas e teóricas. Então é um livro importante, é um livro essencial, eu diria que é um livro incontornável. Parabéns, Boitempo, por trazer essa publicação com uma capa maravilhosa, inclusive, essa publicação histórica para o Brasil. Hoje o público brasileiro, os movimentos sociais, a academia pode ler o Walter Rodney numa publicação brasileira. Pensando numa questão que tem tomado a atenção do mundo nas últimas semanas, como podemos pensar as imbricações entre o colonialismo, a tecnologia da violência do opressor e a resistência do oprimido no genocídio do povo palestino perpetrado por Israel? Acho que a primeira coisa é colocar aqui uma posição, qualquer que seja, né, sobre a questão Israel-Palestina, que não é sobre colocar em xeque a existência de Israel, assim, pelo menos na minha perspectiva, né? Essa não é a perspectiva que eu defendo. Eu defendo que há um direito de autodeterminação do povo israelense, mas é pensar que, assim como há esse direito de autodeterminação do povo israelense, há o direito também de autodeterminação do povo palestino, né? Eu acho que é aí que está o grande nó. Então não é, pelo menos de minha parte, não há um questionamento à existência de Israel, mas de que tipo de Estado a gente está falando e a partir de quais premissas esse Estado opera e que não pode seguir na negativa, pelo menos na minha perspectiva, não pode seguir na negativa da existência do povo palestino, né? E que essa negação de existência, ela se dá de maneira violenta, de maneira que o que a gente está assistindo, o que a gente tem assistido nos últimos anos tem sido um processo de limpeza étnica. Porque a gente tem falado de diáspora, a gente tem falado de mortes em massa, né? Disso que se trata, né? E para falar disso, eu gosto sempre de trazer um texto que foi também publicado pela Boitempo, que é um texto da Judith Butler, que é o livro Caminhos Divergentes, né? Judaicidade e Crítica do Sionismo, né, que é um texto belíssimo. Então a Judith Butler, ela vai retomar o pensamento de diversos outros filósofos e pensadores judeus. Ela também retoma as formulações do Eduard Said, né, sobre orientalismo. E eu acho que nesse papo a gente também consegue colocar Fanon, quando o Fanon vai falar sobre essa questão do colonialismo, e ele fala que colonos, se não me engano, né, que colônia e colonizado são velhos conhecidos. E ele vai falar que o tempo inteiro o colono, ele produz o colonizado. Então, acho que essa é uma questão importante quando a gente vai verificar e fazendo esse diálogo com essa formulação do Fanon com a formulação da Judith Butler, e a gente não pode negar, né? Judith Butler é uma mulher judia, né? Então, ela tá falando com um conhecimento que não é só um conhecimento do que ela aprendeu, né? Mas é do que constitui ela, do que constitui a identidade dela, né? Quando ela tá defendendo uma perspectiva de judaicidade que precisa entender que ali, ela inclusive ela chega a afirmar no livro, assim, abertamente, né, que a existência de um está imbricada à existência do outro ali, quando eu falo do outro, falando dessa relação israelenses, judeus / palestinos, né, então ela tá falando assim que o processo que se dá ali de colonialismo, né, é um processo que ele tem desumanizado tanto, e obviamente em mais medida, a população palestina, né, por isso que não causa, eu tenho um pouquinho de dúvida sobre o quanto quando a gente fala que não causa comoção, porque a gente tem visto manifestações mobilizando milhares de pessoas ao redor do mundo em solidariedade ao povo palestino. Então, na verdade, acho que a gente está falando mais de estruturas de Estado que não se comovem em relação a esse sofrimento que o povo palestino tem passado e a todas as questões que envolvem esse conflito, mas a Judith Butler, ela afirma, né, que há esse processo de desumanização, que há uma relação de que a destruição do povo palestino trará consequências também a como se entende a identidade e a existência do povo israelense e judeu ali daquela região, né? Isso tá nesse livro que eu citei, da Judith Butler, né? Então ela vai reivindicar
uma formulação histórica de diversos filósofos para dar sustentação a essas afirmativas que ela tem feito, né? O que vai dialogar diretamente com a obra do Fanon também, né? Então é pensar que essa dinâmica que tem sido reproduzida e que tem sido fortalecida por nações como os Estados Unidos, né? E que foi incentivada, né, pelo antigo Império Britânico, né? Acho que é bom a gente também lembrar da implicação ali que existe também, quando a gente vai falar de europeus, a gente sempre está falando da relação ali do nazismo e sempre fala ali só de Alemanha, nessa questão de sustentação às políticas que têm sido desenvolvidas por Israel, mas a gente está falando de uma imbricação que envolve todo o continente europeu também, é que é uma situação insustentável e é uma pena que as pessoas não estejam vendo que o genocídio que a gente está vendo que está acontecendo naquela região, principalmente em Gaza, ele trará consequências também ao povo judeu, ao povo israelense, porque essas são identidades que historicamente são atravessadas uma pelas outras, são existências que se conversam, são existências que se constroem e se reconstroem historicamente. E essas implicações também passam por um processo de desumanização, porque o colonialismo, ele precisa da violência, é uma violência que pode desembocar para o terror, né, também, e ao precisar dessa violência, ao ser extremamente violento, o colonialismo, ele não desumaniza só aquele a que se pretende exterminar, né, mas ele também mina a humanidade daquele que está executando o processo também de extermínio. Então, quando eu penso nessa questão Israel-Palestina, eu sempre penso que a partir de como nós somos afetados ou de como nós respondemos a essa questão, eu fico sempre tentando medir o quanto também de impacto nas nossas humanidades a gente tem em relação a isso, né? Então, o incentivo ao conflito naquele território, uma não solução que permita a autodeterminação dos dois povos. É um modelo e uma saída que me parece fortalecer tecnologias de violência, tecnologias de destruição e que impactam diretamente esses povos que estão diretamente envolvidos no conflito, mas impactam a todos nós, porque a gente vai a cada dia naturalizando essas violências, né? E mais do que naturalizando, vai usando desses conflitos como exemplos, né, para serem reproduzidos em outras dinâmicas em outros territórios, que eu acho que aí é o mais perigoso da coisa. Quando a gente pensa nessa exportação de tecnologias de marginalização, de precarização, de limpeza étnica, o que quer que seja, né? Então, é um pouco isso que eu penso sobre esse conflito. Ele impacta objetivamente aquelas pessoas no território, mas de alguma maneira ele vai impactar todos nós. A maneira como a gente responde a isso mostra o quanto que ele tem nos impactado. O que eu quero dizer é que, assim, ninguém senão o capital ganha com essa história. Não há humanidade vencedora nessa história. Sobre a questão Israel-Palestina, eu sou professor de história e me interesso muito pelas representações dos povos colonizados nos livros didáticos dos colonizadores. Como eu falei agora há pouco, eu tive alguns meses, cheguei de Portugal, e lá eu tive acesso a livros didáticos portugueses. Eu confesso que me senti um pouco assim no final lá da ditadura militar, no governo Figueiredo, com aqueles livros didáticos, lá eles chamam de manuais didáticos, em que realmente há uma ode, ou pelo menos uma dificuldade de tratar do colonialismo, do escravismo. Há sempre o outro como exótico, no mínimo, a alteridade, a outro como exótico. Mas eu também estudei os livros didáticos no apartheid sul-africano, na época que o governo Boer, Afrikaner, estava no poder. E realmente, quando eu entrei em contato com a obra que saiu pela editora Boitempo, da Nurit Pele El-Hanan, ou Ideologia e Propaganda na Educação, a Palestina nos livros didáticos israelenses, eu fiquei chocado porque realmente é muito parecido o modus operandi do Estado israelense, da educação israelense, oficialmente, com o apartheid sul-africano. Há um apagamento da história, uma desumanização do outro, o outro é um bárbaro, o outro é um monstro, no caso palestino, ou os povos bantu, Zulu, Xhosa, etc. E também, eu vou dar alguns exemplos do apartheid sul-africano. Eles apagam a história da Lucy, por quê? Porque a descoberta da Lucy provaria o processo de hominização, antropogênese em solo africano, e tiraria a tese bizarra dos racistas Boers, sul-africanos, de que o homem branco teria chegado antes no sul, na África Austral, no sul da África, do que as populações negro-africanas. O Grande Zimbábue, por exemplo, é colocado que é impossível um povo negro erguer o Grande Zimbábue, então provavelmente deve ter sido branco. Então há toda uma distorção, há toda uma deturpação, uma manipulação, diz o historiador francês Marc Ferraud, da história, em prol de objetivos territoriais políticos. E notem, África do Sul do apartheid e Israel, na época que a África do Sul racista, o governo
governo racista estava no poder e todo o sistema de apartheid, de bantustões, né, de separação, de criação de um cidadão de segunda classe, ou nem cidadão, Kossa, o bantustão KwaZulu, tu não podia passar para outro bantustão, tu não podia passar pelas áreas brancas. Lembra muito o apartheid israelense, que é imposto ao povo palestino. É muito parecido, e esses governos tinham, inclusive, projetos bem bizarros, até mesmo controversos. Eu lembro de um que saiu há muito tempo naquela antiga revista Caros Amigos. Acho que foi uma reportagem de José Arbex Jr., salvo engano, em que eles descobriram nessa reportagem que houve um projeto, claro que ele não se efetivou, de criar uma bomba étnica. O governo sul-africano estava interessado em criar uma bomba que só matasse negros, e o governo israelense estava interessado numa bomba que só matasse árabes. Não se efetivou essa bomba, mas enfim, houve o investimento e o projeto. Aí depois teve toda uma discussão, etc, sobre isso. O que eu quero dizer é o seguinte: o Estado israelense, ele empreende um apartheid, ele empreende terrorismo, porque na minha visão de historiador, quando você bombardeia uma população que não tem defesa antiaérea, você é um terrorista. É o terrorismo de Estado. A gente só nota o terrorismo quando é uma bomba numa sacola, quando é um foguetinho, né? E aí tu tem defesa antiaérea. Eu não tô tirando aqui também o drama da população israelense, dos sequestrados, dos civis que foram mortos, mas o Fanon, ele traz essa questão, né? Será que existem inocentes numa ocupação colonial? Na Argélia, ocupada pela França, Fanon, ele trouxe essa perspectiva. Será que existe algum francês em solo argelino, no colonialismo francês, em solo argelino, existem inocentes? E aí teve toda uma discussão, Albert Camus participou dessa discussão na época, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir. O Fanon, ele vai criar um texto anônimo para o jornal Le Mojahid, que vai chegar na França criticando os democratas franceses, até mesmo o Partido Comunista Francês, que era contra a FLN usar métodos chamados de terrorismo. E aí tem uma passagem do filme A Batalha de Argel, do Guilo Pontecorvo, em que o Larbi Ben Enridi, um dos líderes da FLN, da Frente de Libertação Nacional Argelina, é capturado pelos franceses e é retratado, né, no filme esse momento. E aí perguntam pra ele: você não acha covarde colocar bombas na cidade branca, na cidade europeia, em Argel, que as pessoas não podem se defender? E aí ele falou: não, tudo bem, nós damos as cestas com bombas pra vocês nos dão a aviação francesa, que estava arrasando aldeias que não tinham defesa antiaérea. Então, claro, guardadas as proporções, o Hamas não é a FLN, são organizações completamente diferentes, com projetos políticos completamente diferentes. O fundamentalismo islâmico, ele cresce nesse vazio, nesse vácuo das organizações como o Al-Fatah, o LP. Isso aconteceu não só na Palestina, mas aconteceu também, por exemplo, o próprio Talibã, a Al-Qaeda, quem criou, quem financiou, quem se aproveitou desse fundamentalismo. Então são questões que a gente se coloca. Na minha percepção, como historiador, que estuda tecnologia, que estuda violência, dentro de uma perspectiva fanoniana, nós temos o quê? Um Estado que é um Estado com armas nucleares, inclusive com ameaças constantes. Agora um ministro, né, de Israel há pouco tempo falou que seria uma solução final, jogar uma bomba nuclear em Gaza. Eles não só detêm essas tecnologias de extermínio em massa, o Estado israelense, um Estado terrorista, um Estado do apartheid, um Estado colonialista, mas também detêm ciberarmas poderosas. E como falou a Juliana, essas armas estão matando a juventude negra no Brasil. Fuzis, bombas e ciberarmas de vigilantismo em massa. Olha que interessante. O Pegasus da NSO israelense foi negociado na época do governo Bolsonaro. Quando a milícia estava no poder da República, eles estavam negociando ciberarmas israelenses para vigilantismo digital em massa no Brasil. Exemplo, Pegasus. Não só armas israelenses, para não também fazer aqui algo parcial, mas também armas emiradenses. O Dark Matter, por exemplo, também foi negociado com Emirados. O que eu quero dizer é o seguinte: nós temos no momento uma potência nuclear, uma que é vanguarda em ciberarmas, é vanguarda na dronificação da guerra. Tá lá o livro do Gregório Chamayu, Teoria do Drone. Vocês podem buscar essa obra e verem que realmente Israel é vanguarda em drone, é vanguarda em uso de tecnologia de ciberarmas e também de armas proibidas em convenções. Usar fósforo branco para queimar as pessoas. Bombardear uma cidade que não tem defesa antiaérea. Lá eles têm o Iron Dome, como é que eles chamam? O domo de ferro e tal. Mas a organização que está no comando em Gaza, que existe também essas diferenças entre Hamas e a Autoridade Palestina, a gente não pode também criar um binarismo total aí, mas é importante ver essas nuances e elementos aí de análise histórica, né? A guerra civil Hamas, Autoridade Palestina em 2008, é algo que não se percebe, não se fala muito também. Mas enfim,
O que nós estamos vendo é um genocídio, que nós estamos vendo em tempo real, né? Aquilo que nós vimos pela TV na época do ataque à ex-Iugoslávia, né? Na época do governo Clinton lá, e aquelas guerras todas que tivemos na Sérvia, em Kosovo, etc. Hoje nós observamos nossas telas lindas e maravilhosas, de alta definição em nossos celulares, nas redes sociais, censura algorítmica crescendo. Eu mesmo fui censurado, né? No Facebook eu não posso postar mais. Por quê? Porque eu postei um simples banner de uma manifestação pela paz na Palestina. Pela paz. Nós não estamos nem dizendo pelo fim de Israel, nada disso. Paz. Para que as crianças parem de ser desmembradas, desventradas pelo bombardeio de um Estado terrorista que tem usado a alta tecnologia para oprimir o povo palestino. Então, é essa a minha perspectiva. Eu comecei falando dessa questão dos livros didáticos, até indico para vocês, então, darem uma olhada nesse livro que saiu em 2019 pela Boitempo, Ideologia e Propaganda da Educação, Nurit Peled El-Hanan. Ela vai analisar, então, essas questões de como o colonizador cria o colonizado, como falou, né, a Juliana citando o Fanon aí. Essa criação de um monstro, de um bárbaro, o terrorista, o árabe malvado, que oprime a mulher, que oprime... Então, essas construções estão na educação israelense militarizada de um governo que a gente pode chamar de fascista. E é muito duro, porque nós vemos, principalmente, o que dá esperança é ver esses movimentos também de judeus, não em meu nome. Isso é importante, porque nós não estamos atacando nem o judaísmo, nem o povo judeu e nem mesmo os israelenses. Nós estamos atacando o sionismo que está no poder de Israel. Então é essa a perspectiva. Ela é uma perspectiva dura, mas como disse Fanon, né? Quero a minha voz brutal, não a quero bela. Quero a rasgada de lado a lado. Então é um momento que nós estamos... E quem não se posicionar hoje, vai pagar o preço no futuro. Vai ser que nem aqueles que não se posicionaram contra o apartheid na época, sustentado pelos Estados Unidos, pela OTAN, o apartheid sul-africano. Então, vamos nos posicionar, vamos às ruas e vamos nos informar, porque também ficar nesse mundo de desinformação, fake news, que são ciberarmas também, os bebês, os sequestros, uma série de questões que apareceram aí, que é de praxe já da ciberguerra. O uso de desinformação, de fake news, inclusive usando IAs generativas para produzir conteúdo de fake news e para produzir imagens, deepfakes, etc. Então é importante fazer essa análise crítica da tecnologia e do seu uso para a morte. Tá lá no Necropolítica do Achille Mbembe, que não é nenhum comunista, marxista, né, um acadêmico, sim, com críticas veementes, foi expulso de Camarões por causa da sua tese, e que ele diz, o exemplo mais bem acabado de necropolítica, que compõe o que é estado de sítio e estado de exceção, é a Palestina ocupada por Israel. Obrigada, gente. Excelentes contribuições. E chegou a hora das indicações para vocês se aprofundarem no tema. Juliana e Walter, eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui hoje e aproveitar para pedir que façam uma indicação de algum livro, filme, série, música, episódio de podcast, para que os nossos ouvintes continuem a pensar na luta anticolonial e na democracia. Vocês podem aproveitar para também se despedirem dos nossos ouvintes e dizer onde é que eles podem encontrar vocês. Eu vou aproveitar para indicar a cobertura da situação na Palestina que estamos fazendo no blog da Boitempo, com colaborações de Judith Butler, Berenice Bento, Tariq Ali, Luiz Felipe Miguel, Mauriazi e também na TV Boitempo, em especial a live que vai acontecer hoje, dia 16, às 15 horas, para quem estiver ouvindo a gente assim que esse episódio for ao ar. E reforçar o convite para que você que está nos ouvindo assine o nosso Clube do Livro para receber em primeira mão o livro Democracia para Quem? Muito obrigado pelo convite, por esse momento aqui especial de debate, de circulação de conhecimento, de análise teórica sobre a nossa conjuntura e sobre as questões tecnológicas, as questões dos fenômenos de opressão, do machismo, do racismo. E essas obras incríveis que nos dão esperança e que nos trazem a possibilidade da organização, da luta, da resistência. Eu separei algumas obras aqui, vou comentar rapidamente, na verdade vou só trazer os títulos. Na própria editora Boitempo, eu indico, em primeiro lugar, não posso deixar de indicar os escritos políticos do Fanon, porque eu estudei o jornal Al-Mojahid na minha tese, e realmente são escritos que o Fanon escreveu na época da Revolução Argelina, são escritos que eram anônimos na época, depois foram atribuídos ao Franz Fanon, uma série de textos que foram a base para duas obras do Fanon, o Sociologia de uma Revolução, ainda não publicado no Brasil, nem traduzido, e o Condenados da Terra, obras que ele produziu durante a Revolução Argelina. Então são textos sobre as questões africanas, sobre as questões da luta anticolonial. É importante que vocês visitem esse livro, Escritos Políticos. Outro livro, esses mais ligados à questão tecnológica, eu indico o livro Wikileaks, quando o Google encontrou o Wikileaks, do Julian Assange, com o prefácio do Sérgio Amadeu. Por que eu indico? Esse livro mudou minha vida. É um grande documento histórico sobre as Big Techs, e esse prefácio do Amadeu, ele me impactou muito na época e me levou a aprofundar os estudos sobre hackativismo, sobre Big Techs.
essas corporações do Vale do Silício. Tem um outro livro um pouco mais denso, mas importante, que é O Valor da Informação, do Marco Dantas. Inclusive, teve lá no nosso lançamento, Dantas lá no Rio de Janeiro, na Blocks. E é um livro que trata da questão do valor, do mais-valor e da informação, trazendo uma análise marxista sobre a questão da informação. Agora, recentemente, também saiu o Icebergs à Deriva, o trabalho nas plataformas digitais, organizado pelo Ricardo Antunes. Esse ainda eu não só li a resenha dele, eu não li ele inteiro, fica aí a dica para vocês, né? Eu vou pegar o livro loguinho e quero fazer uma resenha eu mesmo do livro, depois posso comentar mais profundamente. Mas me chamou muita atenção alguns textos do livro sobre essa questão das plataformas, da plataformização, e achei muito bonita a capa também, li algumas resenhas, dei uma olhada no sumário, me interessou bastante. É um livro que eu ainda não peguei, não li, mas está na minha lista de próximas leituras. E não posso, já que a gente discutiu a questão da Palestina, não posso deixar de citar o livro da Angela Davis, A Liberdade é uma Luta Constante, né, que também trata bastante desse caso, desse tema tema muito complicado, né, de debater, mas que é necessário fazer o debate. E podcast, para acabar aqui, eu indico o podcast do próprio Sérgio Amadeu, que é o Tecnopolítica. Vocês podem achar nas melhores plataformas de podcast, tem também no próprio YouTube, e acho que em outros também tem, no próprio Anchor e no Spotify, mas vocês acham também no YouTube. E ali ele tem muitas entrevistas com pessoas que estão pesquisando uma série de fenômenos ligados à tecnopolítica. Então ficam aí as indicações das obras, dos livros e do podcast do Sérgio Amadeu. Agradeço muito estar aqui com a Juliana, estar aqui com vocês, da Boitempo, toda a equipe que está envolvida. Obrigado, Isabela. E ficamos por aqui. Até o próximo debate, até a próxima conversa. Muito obrigado. Ouvintes também que estão nos acompanhando. Espero que vocês façam as leituras, façam o estudo, estudar sempre. A minha dica é de um documentário e de um livro. Primeiro é o documentário, que é o Say Her Name, A Vida e a Morte de Sandra Bland. A Sandra Bland, ela era uma militante do Black Lives Matter e que em 2015 foi presa por uma infração de trânsito simples, e 2 dias, obviamente que de maneira violenta, né, ocorreu essa prisão, teve gravação dessa prisão. E 3 dias depois, a Sandra aparece morta na sua cela, e a polícia do Texas diz que encontrou pela manhã, tenta retomar o histórico de depressão da Sandra, mas os familiares apontam que a Sandra estava num dos melhores momentos, havia conseguido um emprego, e isso se soma e reforça as ondas de mobilização do Black Lives Matter nos Estados Unidos, mas que a gente pode fazer muitos paralelos com a questão policial, da violência policial, da letalidade policial no Brasil. Então, esse documentário da diretora Kate Davis é um documentário incrível e que vai mostrar muitas das nuances, das problemáticas do sistema de segurança e de justiça dos Estados Unidos, mas que, como eu disse, é possível fazer uma série de relações com a questão da violência policial e do racismo no Brasil. A minha segunda dica é um livro que eu, inclusive, citei aqui, que é o Caminhos Divergentes, Judaicidade e Crítica do Sionismo, da Judith Butler, publicado pela Boitempo em 2017. Eu tive a tarefa que cumpri com muita honra de resenhar esse livro, e eu acho ele fundamental para a gente pensar tanto lutas, contextos, conflitos atuais, como que a gente tem assistido se acirrando entre Israel e Hamas, mas mais do que isso, é um livro que nos ajuda a pensar muitas das possibilidades de saídas e alternativas. A Judith Butler, ela reivindica e retoma o pensamento de diversos pensadores e filósofos, como Walter Benjamin. Ela também retoma e tem como ponto de partida as formulações do Eduardo Said. Ela vai apontar como esse conflito carrega um tanto de processos de desumanização que não afetam sobremaneira o povo palestino, mas não só. Também há uma desumanização daqueles que executam o genocídio naquela região, e ela vai apontar o quanto isso se contradiz, né, ao que ela apresenta como judaicidade, né? É um livro incrível que não ajuda a gente a entender só a questão da construção das identidades judias e palestinas ou árabes daquela região, mas também nos traz uma série de reflexões também para a gente pensar o nosso país, né? De como a gente constrói o outro e de como essa construção do outro, recheada e permeada por preconceitos, por marginalizações, também impacta a nós mesmos, né? Então, quanto à relação do nós e o outro, ou eu e o outro,
ou nós e eles correlacionada, imbricada, inseparável, né? Então pensar que sempre que se constrói um outro, há um nós ou há um eu que também se relaciona com isso, também vai permear a sua identidade a partir dessa construção do outro. Mas ela também vai trazer uma série de outras reflexões que eu acho que são interessantíssimas e que enriquecem tanto a discussão que a gente fez no podcast, mas também enriquecem as formulações e as lutas que a gente precisa fazer na contemporaneidade. Bom, gente, queria só agradecer mais uma vez o convite para estar aqui com vocês. Podem desconfiar muito quando eu falo da Boitempo, é uma editora que gosto muito, acho que tem uma produção editorial, assim, um cuidado editorial e uma produção muito importante para quem quer fazer transformação social radical no nosso país. Então, foi um prazer enorme estar aqui com o Walter, com a Isabela. Anotei todas as citações e dicas bibliográficas aqui do Walter e espero que a gente possa se encontrar mais vezes para seguir nossos papos e para trocar e para se fortalecer também, né, uns aos outros. Então, muito obrigada, gente. Um abraço. E por hoje é só, camaradas. Não se esqueçam de comentar o que acharam do episódio, seguir e avaliar a Rádio Boitempo no seu agregador de podcasts preferido. Lembrando que todos os livros mencionados aqui estão à venda em diversas livrarias do país, assim como na loja virtual da Boitempo. Você também pode adquirir os e-books nas principais plataformas do ramo. Esse episódio teve coordenação e roteiro de Isabela Meucci e Kim Dória, apresentação de Isabela Meucci, participação de Juliana Borges e Walter Lippoldt, edição de Jéssica Correia, arte de Uva Costriuba e apoio de Ana Slade, Marina Valeriano e Túlio Candiotto. Voltamos na semana que vem. Até lá!